Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você, meu irmão e irmã, que aqui está junto conosco no canal Realidade. Pessoal, hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito legal. Isso ocorreu ontem, né? Ontem, meia-noite e pouco. E o que eu estava vendo foi uma coisa que quando eu saí da denominação universal, muitos que se diziam meus amigos, muitos que se diziam irmãos verdadeiros na fé, né? Eles deixaram de mão, passaram a olhar torto para mim, me repudiarem. E isso, todos os que deixam muitas vezes uma denominação e que realmente a denominação não está atendendo suas expectativas, porque lá era um canto para ensinar a palavra de Deus e não está ensinando, e sim te levando para um abismo de heresias. A pessoa, quando tem seus olhos abertos, ela não permanece nesse local. Ela honra o nome de Cristo, saindo rapidamente dessa denominação e entendendo melhor a palavra de Deus, ela passa a ter uma vida correta com Deus. Olha, tava tudo silêncio, foi só eu começar a fazer o vídeo. É isso mesmo, pessoal, a gente grava o vídeo aqui e pouco importa o barulho que tenha. Então nós vamos para o assunto. Quando a gente está de uma denominação, e mais ainda como uma universal, uma neopentecostal dessas, e você vê um bocado de erro das coisas, você sai denunciando, você sai não insatisfeito porque está frustrado, porque não é meu caso. Eu nunca fiquei, frustrado porque fiz campanha ou não fiz. Eu nunca tive isso comigo, nunca quis comprar Deus, né? Pelo contrário, quando eu estava lá dentro eu ajudava mais as pessoas de fora, como hoje eu sempre ajudo, né? E com muito gosto. Não fico dizendo nem mostrando para ninguém, porque a Bíblia diz que o que é a sua mão direita da sua esquerda não tem que ficar sabendo, e vice-versa, né? Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, que toda vida que você vai contra o sistema, você enfrenta dificuldades, você enfrenta pessoas que querem teu mal, que ditam teu mal, que querem caçar você, que querem te deixar de mal com os outros, com a situação, inventam mil e uma situações, inventam mil e uma mentiras a teu respeito, e quando essas mentiras caem por terra, essas pessoas que falavam mal, que te repudiavam, porque o pastor lá disse que tu saiu porque estava doente, estava ruim, traiu, roubou, matou, se prostituiu, e as pessoas veem que isso não aconteceu. Então é como eu sempre falo aqui, a tua idoneidade ela é elevada, o teu caráter ele é glorificado, né? Porque o teu caráter é de Cristo, e exatamente porque você não foi condizente com a heresia que a denominação pregava, e que você já tem a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, e viu que ele na sua palavra não compactua com essas denominações e suas heresias, você o que? Saiu de lá. E você, com isso, você agradou a Cristo, porque você entendeu o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, e mais importa agradar a Deus do que os homens. Você entendeu o Evangelho de Cristo e preferiu agradar a Cristo, que Ele é o Senhor e Salvador da tua alma. Mais do que assim, há pastores que vão e vêm, pastores falsos profetas que vão e vêm, feita a onda do mar, são inconstantes, porque pregam uma coisa hoje e amanhã ninguém sabe como estão, né? Homens que têm dor de cabeça, que tomam remédio para frustração, depressão e sei lá quantos anos que tem dentro da mente, da alma, do coração e na visão dessas pessoas. Porque a sua visão não é de pregar o Evangelho, a sua visão é de arrecadar para ficar bem visto, levar tapinha nas costas do seu líder, né? E quando isso não dá certo, vem um mar de frustração. Não podem ter família, não pode ter um carro, não pode ter uma moto, não pode ter um filho, é cerceado de tudo, né? Então, quando você sai da escravidão dessa, você não sai de graça. Alguma pessoa quer que você permaneça lá, por quê? Porque você dá mais fruto lá dentro para ele, como escravo, do que aqui fora trabalhando para você mesmo. Então é aquela coisa, pessoal. Eu tenho aqui, pessoal, olha, quando eu saí da Igreja Universal, e nós tínhamos um canal no chamado Zelo, no qual nós já de mente aberta evangelizávamos muito nesse canal. O que acontece?
obreiros da Universal vieram contra mim, querendo me excomungar, desejando mal, né? Mais especificamente do Rio de Janeiro, né? Mais especificamente do Rio de Janeiro, e alguns, né, de outros estados, como Pernambuco. Então, muitos quiseram, né, ofender minha índole e tudo, mas eu provei para eles, por A mais B, que a minha índole com eles sempre foi correta. E a minha índole com o Evangelho de Cristo estava sendo a mais correta possível. É tanto que quando sentei com eles antes, na última conversa que nós tivemos, essas conversas foram bem calorosas. E eu citando texto por texto, dando as definições, mostrando prova por prova, porque eu não queria ficar mais e não compactuava mais com o ensinamento da Universal. Eu deixei por A mais B para todo mundo por o motivo pelo que eu saí, né? Os bons, né, com que eu tinha contato entenderam, né? Demoraram, mas entenderam. Outros que são mau caráter ainda não entenderam. Acham que a gente é obrigado a ficar lá. Eu digo para vocês, vocês têm a opção, vocês têm o poder de decidir a vida de vocês. Vocês têm o poder de serem alguém. E pertencer à Igreja Universal é ser ninguém. Tá? Me desculpem você que ainda está aí, mas ser da Igreja Universal é ser ninguém. Porque você, né, não tem direito a nada. Você é um escravo da vida moderna. Então nós vamos ver aqui, pessoal, olha, esse rapaz, né, e um pouco da sua família me humilharam muito, né? Me humilharam muito, né? No zelo. Mas olha só, o tempo passou, pessoal, e nós, né, tivemos esse áudio nesses dias agora. Olha só. Então, cara, quanto tempo, hein? Passando esse áudio aí, mano, pra te pedir desculpa aí por tudo aquilo que aconteceu lá atrás, entendeu? Olha só. Tu é um cara legal, mano. Quando a gente é infantil na fé, a gente comete certo tipo de erro, entendeu? E ninguém é obrigado a estar em lugar nenhum, né, cara? Você não é obrigado a estar em Igreja Universal. Eu também não sou obrigado a estar ou mesmo a ficar. Ninguém é obrigado a nada, né, cara? Então eu respeito a tua opinião, respeito o que você pensa, porque todo mundo tem que respeitar a ideia de todo mundo, entendeu? E hoje, cara, depois de 5 anos, você amadurece, você vê os acontecimentos e você vê que você errou feio lá atrás, entendeu? Então, cara, tô te mandando essa mensagem pra te pedir perdão por tudo que houve lá atrás. E dizer que você é um cara legal, cara. Eu gosto de você, independente de qualquer coisa, entendeu? Sempre gostei, você sabe disso. É que às vezes, cara, quando a gente é infantil na fé, a gente se deixa levar, entendeu, cara? Se deixa levar é complicado. Mas é isso aí, cara. Abraço aí. Olha só. Esse áudio é de uma pessoa que dizia que me considerava muito quando eu estava na Universal. Porém, quando eu disse que saí, que revelei os motivos, que eu não compactuava com mais nada de lá, que a minha visão estava aberta, essa pessoa ela foi muito agressiva comigo, ela até ficou magoada comigo e tudo. Mas você veja, depois de 5 anos, né, eu enviando alguma mensagem para ela, alguma coisa para ela, sempre mostrando que a amizade, a religiosidade, a diferença de uma fé, embora seja uma fé herética, não deve separar amigos, não deve separar parentes, não deve separar irmãos, irmãs, certo, de congregação, não deve. Não deve porque se eu tenho a minha fé, que é o sacrifício de Cristo, é total, superior, supremo, que resolveu tudo, né? E a minha fé está em Cristo, Senhor Jesus, a dele estava na Igreja Universal, no Deus que era pregado lá, né? Eu não tinha nenhum problema com isso, mas quando nós entrávamos num atrito sobre fé, eu mostrava a minha, ele mostrava a dele, só que a minha era alicerçada na palavra de Deus e a dele alicerçada em alguma coisa que eu não sei, né? Então, pessoal, a gente fica assim, sabe?
eu me regozijei quando eu ouvi esse áudio e tudo, o reconhecimento dele, né? Você nota que diz que hoje ele está mais maduro, nota que ele cresceu na fé, que quando a gente é infantil na fé, como ele mesmo fala, né? E como ele mesmo fala, ele era atolemado, né? Aquela pessoa incauta, né? Que não queria aceitar que as pessoas têm o poder de escolha, de ir para onde quer, de ter a fé em Cristo ou não. Então, o que aconteceu? Ele, graças a Deus, ele cresceu, ele desenvolveu. Embora que ele esteja na Igreja Universal ainda, esteja lá, mas pelo menos eu deixei algum fruto, né, na mente dele, no coração dele. E embora ele venha de 5 anos para cá ter entendido, é o que acontece, meu amigo, minha amiga, com você, que vê essas denúncias e ainda não toma uma postura correta de abandonar essa crença maldita. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a vida é dura. Quando você tem o Evangelho de Cristo, você compra briga com falsos profetas, você compra briga com várias pessoas, até mesmo com parentes, né? Você vê que o Senhor Jesus, quando ele pregava o Evangelho dele, ele comprava briga com todos aqueles que estavam ao seu redor. Por quê? Porque quem não ajuntava com ele, espalhava, né? Os falsos profetas não se juntavam, não queriam aprender da palavra. Você veja que Nicodemos foi um problema para ele aprender. Ele era mestre entre os judeus. O próprio Senhor Jesus, olha, é bom que o homem nasça de novo. Ele disse, mestre, como pode o homem voltar a ser criança e nascer do ventre da sua mãe, né? E ele diz, o Senhor Jesus disse assim, Nicodemos, tu és mestre entre os judeus e não sabe disso? Não entende as coisas espirituais que eu estou falando? Quer dizer, aquilo ali era uma dádiva de Cristo, uma dádiva direto do céu para Nicodemos, e ele a princípio não entendeu. O que ele entendia são as leis de Moisés, a qual ele pregava, que era uma lei de acusação, uma lei de olho por olho, dente por dente, dentro das sinagogas, na qual ele era rei, né, em entendimento e respeitado. Mas quando o entendimento maior chegou e o confrontou, ele ficou perdido. Quando o próprio Senhor Deus confrontou ele de frente a frente, quanto aos ensinamentos do reino de Deus, ele ficou atônito, ele não soube, né? E aqui nós temos outro áudio, pessoal, desse mesmo irmão obreiro, né? Irmão obreiro, e ele dizendo, eu perguntei como é que estava, se ele ainda estava na Igreja Universal, ele disse que estava, né? Estava na igreja lá, né, de um bairro do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, né? E esse obreiro, ele disse com todo o seu coração aberto que continua frequentando a Igreja Universal. Falou da dificuldade que estava enfrentando no seu trabalho, né, devido a um aplicativo aí que está tomando muito clientela. E outra coisa, ele falou também que mencionou exatamente desse jeito, olha, a Igreja Universal mudou muito, né, de uns tempos para cá, devido às situações que vem passando. As situações que, creio eu, são as denúncias que nós fazemos, os olhos que nós vimos abrindo das pessoas. Então ele me dizendo que mudou muito, e você que não está lá, né, você não deve estar sabendo tanto, né? Eu também não entrei em detalhes, né, que eu tenho esse canal, né? Futuramente vou falar com ele e ver se ele quer dar um relato, né? E ele me dizendo que a Igreja Universal vive vazia, e que ninguém quer mais pôr os pés na Universal. A Igreja Universal está mudada, do Rio de Janeiro, e em alguns bairros estão vazias, completamente vazia. O pessoal não quer mais pôr os pés na Igreja Universal, que a situação está difícil, os obreiros não têm como evangelizar, não tem como levar as pessoas fugindo da Universal. Preferem outras denominações que sejam mais atenciosas com a palavra de Deus, que abram a Bíblia e ensinem a palavra de Deus. E ele me disse exatamente isso. O áudio está aqui. Deixa eu ver aqui. Fala aí, Bernardo. Beleza, continua na Igreja Universal, mas hoje eu tenho outro posicionamento, né, cara? Eu não sou mais aquele habitolado que eu era antes, entendeu? Hoje eu faço as coisas com discernimento, cara. Entendeu? E a igreja mudou muito, né, cara? Tu não deve estar mais na igreja, mas a igreja mudou muito, né? Hoje em dia, mano,
igreja só anda vazia e tá uma guerra, mano. Ninguém mais quer botar o pé na Igreja Universal, não, cara. Entendeu? Tá uma luta. Complicado. Mas ele tá lá, trabalha comigo lá, mano. Olha só, me perdoe, pessoal. Cara, quem disse que é da Universal faz uma tragédia dessa aqui. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Esse foi esse relato dado, né? Esse áudio, né? Foi dado e tudo. Então, foi só para constar, tá, pessoal? Para mostrar para você que está denunciando que está fazendo efeito, tá bom? Você que ainda está aí dentro, queira ou não, está fazendo efeito. Então, fique com Deus, que na realidade você, tamo junto.